Pessoal, vamos falar do ataque descoberto sobre o Bluetooth do Linux, o Bleeding Tooth. Muito interessante esse ataque, a gente vê como é que ele funciona, até como a gente vai fazer para evitar esse tipo de coisa no nosso código. Esse ataque, essa notícia foi sugerida por Mando Lando, obrigado aí a quem sugeriu a notícia. E vamos a ela. Um pesquisador do Google, tá? O Google tem uma equipe de teste e hacking, coisa e tal, ele descobriu uma forma de invadir uma máquina Linux através do Bluetooth sem nenhuma interação do usuário da máquina. Então repara, são três vulnerabilidades que ele explora. Dessas, a mais interessante é essa Bad Karma que a gente vai ver, mas tem também a Bad Choice e a Bad Vibes, que já eram conhecidas anteriormente. Deixa eu tocar para vocês aqui ele fazendo o ataque aqui. Tá vendo? Ele está rodando o código dele aqui na máquina da esquerda, que está tentando fazer o spray de uma estrutura. A gente vai entender direitinho. Aí quando ele conseguiu fazer a coisa corretamente, ele chamou lá o nome calculator que abriu na outra máquina, na máquina que está sendo atacada, que ele não precisou ter nenhum efeito. Não precisou que o usuário clicasse em nada, apenas usando a configuração default do Linux, ele conseguiu obter isso daí. Vamos entender como é que é esse ataque. Esse ataque já está corrigido nas versões mais recentes do Linux, tá? Então já é coisa que já foi corrigida. Mas lembra, o nosso interesse aqui é justamente aprender com esses problemas para evitar erros no nosso código. De qualquer forma, fica a recomendação, se você usa Linux, é importante atualizar para a última versão. Essa informação meio que tem que falar sempre, ou seja, isso é o padrão nesse tipo de coisa, né? Mas vamos entender aqui exatamente como é que ele fez esse ataque e principalmente o que é o Bad Karma, que é um Heap-Based Type Confusion, uma vulnerabilidade que você pode ter no seu código aí, tá? Então, antes de mais nada, ele usou duas vulnerabilidades que ele já conhecia, já se sabia que tinha essas duas vulnerabilidades. A Bad Vibes é uma Heap-Based Buffer Overflow, então é uma vulnerabilidade de Buffer Overflow de heap. Vocês sabem como isso funciona, eu expliquei para vocês lá no meu curso, que basicamente o que é um Buffer Overflow? É quando você escreve mais do que o espaço reservado para uma variável. Você tem dois tipos principais de Buffer Overflow, o Buffer Overflow de heap e o Buffer Overflow de stack. O Buffer Overflow de heap é tipicamente menos sério, porque você só consegue sobrescrever outras variáveis na memória. Então ele tipicamente não é uma coisa tão grave assim, mas ele usou nesse caso aqui esse heap-based Buffer Overflow. E ele usou também o Bad Choice. O Bad Choice é um Stack-Based Information Leak. Ou seja, na verdade, é uma forma de você obter informações da máquina do usuário com base no stack. O stack é a pilha do processador, né? A vulnerabilidade que ele efetivamente descobriu é esse Bad Karma, que é o que a gente vai ver em mais detalhes. Mas enfim, qual que foi a ideia dele? Ele estava fazendo justamente uma exploração para tentar identificar vulnerabilidades no Bluetooth, daí o nome do ataque, que ficou conhecido como Bleeding Tooth, ou dente sangrando, né? Uma coisa meio estranha, mas enfim. Ele partiu dessas duas vulnerabilidades e decidiu ver se conseguia identificar algum problema. Quando ele estava testando essas coisas, isso é uma coisa bacana de entender também, é que olha só como é que ele faz esse tipo de estudo, né? O pessoal lá analistas lá do Google, eles têm um conhecimento de programação também, os caras pegam o código base do Linux e fazem inspeção de código. Isso é uma forma muito interessante de você identificar eventuais pontos de ataque, né? Como a gente sempre fala aqui, existe essa dualidade, né? O que é mais seguro? Você ter o código aberto ou ter o código fechado? Se o código do Linux, particularmente dessa parte de Bluetooth, fosse um código fechado, ele não teria facilidade de identificar essas vulnerabilidades, porque esse código ele não teria acesso ao código-fonte daquele sistema. Por outro lado, agora que ele teve acesso ao código-fonte, ele divulgou a informação foi corrigida. Se não tivesse esse ciclo acontecido, essa vulnerabilidade estaria lá e ninguém saberia dela. Então, assim, de certa forma, o código aberto realmente ajuda nesse caso, embora facilite para quem vai fazer o ataque, né? Então, a Bad Vibes, que é o Buffer Overflow de heap, ele identificou
vendo o código dessas duas funções aqui, em que essa função aqui ele checa o tamanho do pacote, tá vendo? Isso aqui é tudo C e C++, né? Aqui é C++ ou é C puro? Não tá parecendo C puro isso aqui. Não tem pelo menos nenhuma indicação de C++ aqui nesse código particularmente. Por que eu falo isso? Para quem não programa em C++ ou C puro, né? O C++ é tipo um superset do C, então qualquer código em C, em tese, roda em C++ também. Então pode ser que esse aqui seja um código em C que está rodando no C++, mas enfim, aqui não. Aqui parece ser código C mesmo puro. Até a terminação aqui do arquivo, né? E como vocês sabem, sempre que a gente fala desse negócio de heap overflow, stack overflow e coisa e tal, buffer overflow, isso tudo é C, C++ e assembler. Não tem, em linguagens de alto nível não acontece isso, só acontece nas linguagens de C e C++, e no entanto é um ataque muito comum, como a gente explica, porque essas linguagens ainda são muito usadas, ainda não tem outra linguagem que tenha a mesma capacidade de proteção de velocidade, desculpa, a mesma capacidade de velocidade de execução do que C e C++. Então, para muitos códigos, continuam sendo usadas essas linguagens. O Rust tem uma proposta muito interessante nesse caso, é um negócio bastante interessante, a linguagem Rust, mas mesmo ali você tem algum overhead de verificação no momento da compilação do programa. Então, te dá algum ganho em relação a isso, mas o fato é que em termos de popularidade, C e C++ tem muito código em C e C++ por aí, pode ter certeza. Então, nesse caso aqui, ou seja, essa função checava o tamanho do pacote, essa outra função aqui não checava o mesmo pacote. Então, com isso, eles conseguem explorar esse buffer overflow, né, no heap e obter algum acesso. Mas aí ele foi estudando esse troço e, de repente, ele teve esse erro aqui, ó. Apareceu uma mensagem de erro na máquina cliente. Ele falou, poxa, que interessante, que coisa engraçada, né? Repara que é problema lá na coisa do Bluetooth mesmo. E daí ele resolveu estudar mais a fundo e ele descobriu justamente, ele usou também a Bad Choice, que é uma outra coisa, e aí que chegou o Bad Karma aqui, né? Ele descobriu que havia um type confusion, ou seja, tem uma... O que é isso, né? Em C, aliás, qualquer linguagem você tem estruturas, né? Estruturas e classes e coisa e tal, que você tem vários campos agrupados no mesmo tipo. Em C e C++ você tem o ponteiro, e o ponteiro você pode fazer um ponteiro para uma estrutura. Então, por exemplo, é o caso aqui, ele está fazendo chan, é um ponteiro para uma estrutura do tipo L2cap underscore chan, e, porém, ele percebeu que em algum momento aqui, onde é que foi isso daqui? Havia uma confusão com outro tipo. Então, veja, o ponteiro era para apontar para um AMP MGR e, na verdade, estava sendo considerado como uma outra estrutura diferente, uma estrutura SOC. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ele tem aqui mais embaixo a estrutura em si. A SOC e a... Isso aqui, olha só. Essa estrutura SOC, que tem toda uma definição lá, tem um monte de campos aqui embaixo, e a estrutura AMP-MGR, que é uma outra estrutura que tem um ponteiro logo no início. Então, esse tipo de coisa aqui, como ele estava, uma função estava esperando uma estrutura e estava recebendo outra, através disso daí que ele conseguiu fazer o ataque. Eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, é muito técnico, tem muita coisa que ele teve que contornar aqui para chegar nessa alteração, mas o ponto que é importante para nós, programadores focados em segurança da informação, principalmente aqueles que trabalham com C e C++. É muito importante esse tipo de coisa. Esse tipo de confusão é muito comum. Você aloca uma estrutura na memória, usa aquele ponteiro a partir dali, mas em C é muito fácil você fazer a conversão para outro tipo de ponteiro, para ponteiro para uma outra estrutura. E às vezes você tem esse tipo de situação, você tem uma função que espera aquela estrutura tenha determinado campo e outra função que espera outro campo naquele mesmo ponteiro. O fato de eles terem errado isso foi erro de codificação. Certamente teve uma evolução, alguma mudança que teve na estrutura usada, e em determinado ponto do código o programador esqueceu de fazer aquela alteração naquele ponto do código, continuou, por exemplo, usando a estrutura antiga. Eu não sei exatamente qual foi o caso aqui, mas dá para ver que em ambos os casos ele usa de forma diferente o mesmo ponteiro.
Então, com essa exploração, ele conseguiu fazer um Remote Code Execution, ou seja, ele conseguiu entrar na máquina e executar um código remoto lá na máquina do usuário que está sendo atacado, que sequer fez nada, tá? O usuário não precisou clicar em nada, não precisou mudar a configuração nenhuma, configuração default do Linux. Então, um problema muito sério, felizmente já foi corrigido nas versões mais recentes, mas de qualquer forma fica a lição aí para nós desenvolvedores, o cuidado necessário, a importância da inspeção de código. Tem ferramentas que fazem esse tipo de varredura para você checar se não está sendo usado um ponteiro para uma variável com outra variável, esse tipo de coisa. Em C e C++ isso é muito comum, esse tipo de confusão, porque muitas vezes isso é usado de propósito, o seu código, a sua lógica do código exige que você mude o tipo do ponteiro, e aí no final das contas, mas quando isso é feito sem querer, isso gera um ataque desse tipo. Então isso é o ataque de Type Confusion, tá? Heap-based Type Confusion, ou seja, ele na verdade ele tem uma variável na memória que está com uma estrutura, um formato de uma estrutura, mas é acessada pelo código, por parte do código como outra estrutura, e com isso ele consegue gerar um ataque e fazer um código, executar um código arbitrário lá. Vale a pena dar uma olhada nessa pesquisa feita pelo Andy Nguyen. Eu não sei pronunciar isso, peço desculpas aí, mas que é justamente o técnico lá do Google que identificou essa vulnerabilidade. Está explicado aqui também de forma um pouco mais simples aqui, mas é realmente uma coisa interessante e a lição para nós é isso. Programadores C e C++, cuidado com o tipo dos seus ponteiros. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://safesource.com, safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.